Definição de vício e pesquisas. Todos os vícios afetam o cérebro de forma similar. Como vimos anteriormente, os vícios comportamentais, como comidas saborosas, jogos de azar ou videogames, e os vícios por entorpecentes, como drogas, possuem algo em comum: a redução da dopamina e uma queda nos receptores de dopamina do circuito de recompensas. Isso é a base de todos os vícios. Com menos dopamina e menos receptores dessa substância, fica muito mais difícil estimular o circuito de recompensas. Este processo acaba levando ao que todos os viciados uma hora experimentam: uma resposta indiferente ao prazer, que faz com que eles precisem consumir cada vez mais a substância viciante para sentir a mesma quantidade de prazer que eles sentiam antes com pouca substância. Drogas não são as únicas coisas viciantes. É sabido que substâncias que estimulam a liberação de dopamina, como álcool e cocaína, podem levar ao vício, mas apenas uma minoria, entre 10 a 15% de seres humanos ou ratos que já consumiram essas substâncias, se tornaram viciados. Quer dizer então que nós estamos livres dos perigos dos vícios? Em se tratando de abuso de entorpecentes, talvez sim. Mas em se tratando de excesso de estímulos de recompensas naturais, como sexo, comidas gordurosas, videogames ou jogos de azar, a resposta pode ser não, ainda que certamente nem todo mundo se torne viciado. A razão do porquê nos tornarmos viciados com comida e sexo, mesmo que não sejamos propensos a vícios, está no fato que nosso circuito de recompensa nos estimula a procurar por sexo e comida, e não drogas. Isso ocorre porque, diferente de drogas ou outras substâncias artificiais, sexo e comida são estímulos dos quais dependem a nossa sobrevivência. Daí o fato deles terem se tornado a prioridade número 1 dos nossos genes. Isso é tão verdade que a obesidade é uma epidemia que se alastra pelo mundo. Atualmente, 70% dos adultos americanos estão acima do peso e 35% estão obesos. E a pornografia é de longe o conteúdo mais consumido na internet. 25% de toda a internet de hoje é pornografia, e esse número só aumenta. Alterações cerebrais. As 4 principais alterações cerebrais causadas pela dependência e que caracterizam um vício são: 1. Sensibilização, ou seja, a nossa reatividade aos gatilhos, que ocasiona a ânsia por consumir mais da substância, no nosso caso, a pornografia. Os circuitos cerebrais envolvidos na motivação e na busca por recompensas tornam-se hipersensíveis a memórias ou pistas relacionadas à pornografia. Isso resulta em cada vez mais desejo, enquanto o gosto ou o prazer vão diminuindo. Por exemplo, as pistas como ligar o computador, ver um pop-up aberto ou estar sozinho em casa desencadeiam um desejo por pornografia intenso e difícil de ignorar. Você talvez sinta pressa, batimentos cardíacos rápidos, tremedeira e tudo o que você consegue pensar é em fazer login em seu site pornô favorito. Por isso o nome sensibilização, ou seja, isso significa que o seu cérebro está mais sensível a qualquer estímulo relacionado à substância viciante. 2. Dessensibilização, também chamada de tolerância. Enquanto que na sensibilização ficamos mais sensíveis a gatilhos e estímulos do ambiente relacionados à pornografia, a dessensibilização tem a ver com as mudanças químicas e estruturais de longo prazo que deixam o indivíduo menos sensível ao prazer. Sabe aquele seu amigo que bebe e nunca fica bêbado? É que ele desenvolveu tolerância à bebida e precisa cada vez mais bebida para sentir o mesmo prazer que antes ele sentia com apenas um copo. O mesmo acontece com o vício em pornografia. Como vimos, um viciado em pornografia precisa consumir cada vez mais pornografia e avançar para gêneros cada vez mais extremos para sentir o mesmo prazer que ele sentia antes de desenvolver o vício. Alguns usuários de pornografia, por exemplo, passam mais tempo online, prolongando sessões de masturbação ou segurando a ejaculação enquanto procuram o vídeo perfeito para terminar. Isso ocorre devido à dessensibilização. A dessensibilização também pode assumir a forma de escalar para novos gêneros, às vezes mais difíceis e estranhos, ou mesmo perturbadores. Isso porque o choque, a surpresa ou a ansiedade podem elevar a dopamina e a excitação sexual que está decaindo. Em suma, a dessensibilização se manifesta como a necessidade de uma dose maior ou maior estimulação para alcançar a mesma resposta. Alguns estudos usam o termo habituação, o que pode envolver mecanismos de aprendizado ou mecanismos de dependência, mas o fundo disso é todo o mesmo. 3. Circuitos pré-frontais disfuncionais,
ou hipofrontalidade. O córtex pré-frontal do nosso cérebro é a região cerebral relacionada ao planejamento de comportamentos e pensamentos complexos, expressão da personalidade, tomadas de decisões e modulações de comportamento social, assim como a inibição de comportamentos indesejáveis. Um circuito pré-frontal disfuncional resulta em força de vontade enfraquecida e hiperreatividade a gatilhos, já que as alterações nas conexões entre o sistema de recompensas e o córtex pré-frontal levam a um controle de impulso reduzido, com maiores desejos de usar a substância viciante. Os circuitos pré-frontais disfuncionais se manifestam como o sentimento de que existem duas partes de nós mesmos em conflito. Uma parte, a parte sensibilizada pela pornografia, está gritando: "Sim, por favor, entre num site pornô", enquanto a parte responsável por comportamentos inibitórios está dizendo: "Não, de novo não, por favor". Só que, devido ao fato das porções do controle executivo estarem enfraquecidas, as vias de dependência sempre ganham nessa discussão. Ou seja, o vício sempre ganha. Por isso que é no mínimo ingênuo acreditar que você irá vencer o vício apenas usando da sua, abre aspas, força de vontade. Como o vício em pornografia enfraquece justamente essa parte do cérebro, isso acaba se tornando impossível. Isso explica por que sistemas que usam a força de vontade para lidar com os vícios são falhos, e explica a necessidade de usarmos outras estratégias mais funcionais, como veremos nas próximas aulas. 4. Sistema de estresse desregulado, que resultam em maior ansiedade e sintomas de abstinência. Alguns especialistas em dependência consideram o vício um distúrbio de estresse, pois o uso crônico induz alterações múltiplas no sistema de estresse do cérebro e também afeta os hormônios de estresse circulantes, como o cortisol e a adrenalina. Um sistema de estresse defeituoso resulta em maior estresse, levando a ânsias e a recaídas, porque ativa caminhos sensibilizados poderosos. Além disso, abandonar um vício ativa os sistemas de estresse cerebral, levando a muitos dos sintomas de abstinência comuns a todos os vícios, incluindo ansiedade, depressão, insônia, irritabilidade e mudanças de humor. Uma resposta de estresse alta demais inibe também o córtex pré-frontal e as funções executivas, incluindo o controle de impulsos e a capacidade de compreender plenamente as consequências de nossas ações. Avaliando o vício. Apesar de todas essas evidências, algumas pessoas ainda insistem em acreditar que apenas produtos químicos, como drogas sintéticas, e não comportamentos, como o uso de pornografia na internet, podem causar dependência. No entanto, os neurocientistas que estudam os efeitos dos vícios no cérebro há anos não têm dúvida de que tanto os vícios comportamentais como vícios em produtos químicos possuem o mesmo efeito no cérebro. Caso você ainda esteja em dúvida, um modelo simples para você saber se você está viciado ou não é verificar os 4 seguintes critérios, que são: 1. Compulsão para o uso. 2. Uso continuado, apesar das consequências negativas. 3. Incapacidade de controlar o uso. 4. Sintomas de abstinência quando tenta abandonar o uso. As pessoas que ainda negam a existência do vício em pornografia geralmente argumentam que a ausência de estudos pornográficos sobre sintomas de abstinência e tolerância significam que o vício em pornografia não exista. Na verdade, nem a tolerância nem os sintomas de abstinência exagerados são um pré-requisito para a existência de um vício. Por exemplo, os viciados em cigarros e em cocaína podem ser completamente viciados, mas a sua experiência de retirada do vício é tipicamente leve em comparação com alcoólatras ou viciados em heroína. O que todos os testes de avaliação de dependência ou vício são unânimes em afirmar é que o uso continuado, apesar das consequências negativas, é o que evidencia a dependência. No entanto, não precisamos ir muito longe. Nos fóruns pela internet, ex-usuários de pornografia relatam regularmente sintomas de abstinência surpreendentemente graves, que são muito parecidos com o da retirada de drogas pesadas. Insônia, ansiedade, irritabilidade, mudanças de humor, dores de cabeça, inquietação, má concentração, fadiga, depressão, paralisia social e a súbita perda da libido, também conhecida como flatline, ou seja, um sintoma aparentemente exclusivo da retirada de pornografia. Definição de vício. Em agosto de 2011, os maiores especialistas da Sociedade Norte-Americana de Medicina do Vício, a SAM, publicaram sua nova definição de vício.
Segundo essa nova definição, um vício pode ser definido basicamente como a medida que o funcionamento e estrutura cerebral de uma pessoa viciada difere para a medida de funcionamento e estrutura cerebral de uma pessoa não viciada. Essa nova definição corrobora os pontos principais debatidos aqui, de que os vícios comportamentais afetam o cérebro da mesma forma que as substâncias entorpecentes. Tal definição, na prática, encerra o debate se o vício em sexo e em pornografia é um vício verdadeiro ou não. DSM. E apesar de o vício em pornografia ainda não estar incluso no DSM, ou seja, o Manual de Transtornos e Doenças Mentais, a Bíblia da Psiquiatria para Transtornos Mentais, os responsáveis pelo DSM já estão se atualizando sobre essa questão. Charles O'Brien, presidente do grupo de estudos dos DSM relacionados ao vício, disse o seguinte: a ideia de um vício não associado a uma substância pode ser nova para algumas pessoas, mas aqueles de nós que estão estudando os mecanismos da dependência encontramos uma forte evidência em animais e humanos de que os vícios são uma desordem do sistema de recompensas do cérebro. Não importa se o sistema é repetidamente ativado por jogos de azar, álcool ou outra substância. Teste de vício. Está em dúvida se você está viciado ou não? Faça um teste de vício. Nesta mesma página você encontra um link para um teste elaborado pela nossa equipe que tem como base os critérios da Associação Americana de Psiquiatria e da Organização Mundial de Saúde para avaliar a dependência de substâncias ou dependência comportamental. O teste tem apenas 7 perguntas e pode ser realizado em menos de 5 minutos.